Olá pessoal, sou o professor Deraldo, professor de matemática do IERN Curso e escola também. Nós vamos dar aula aqui de matemática para o pessoal do sexto ano e vamos dar início aqui ao conjunto dos números naturais, certo? Gente, o conjunto dos números naturais, a gente já vimos isso em sala de aula. Ele é representado pela letra N. Indica os números, o zero e os números positivos. Quando ele vem com esse asterisco, eu já falei em sala de aula, ele perde o zero. Isso aqui vocês já sabem. A gente também já aprendemos que ela é uma semi-reta. Falamos sobre semi-reta na sala de aula. Ele tem início, mas não tem fim. Falamos sobre antecessor, sucessor. Falamos sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos fazer uma revisão aqui sobre justamente essa escala. Então, gente, a gente viu na parte de adição, subtração, aquela questão de o nome dos termos. Na adição, nós temos parcela e temos somas ou total. Na subtração, nós temos minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Na multiplicação, nós temos fatores e os produtos. E na divisão, que a gente não chegou a entrar nesse espaço, porque eu pedi para vocês estudarem a tabuada, nós vamos aprender agora, dividendo é igual a divisor, vezes quociente, mais resto. Então, nós vamos entrar nesse espaço aqui, justamente desses valores. Então eu venho pedindo a vocês, e ainda reforço, que estudem a tabuada. Eu disse a vocês que um dos caminhos para que vocês obtenham a aprovação é que vocês entendam a tabuada. Se vocês não me mostrarem que dominam a tabuada, vocês dificilmente vão conseguir obter um sucesso no final do ano. Então, vocês devem estudar a tabuada como uma necessidade para que vocês vá adiante. Então, se eu sentir que vocês não dominam a tabuada, isso vai prejudicar muito o andamento de vocês. Então, eu não vou permitir que nenhum dos meus alunos vá para a série seguinte se eu não ver o domínio da tabuada desse aluno. Então, vocês têm um ano todinho para dominar essa tabuada e no final do ano vai haver uma avaliação para saber se vocês merecem seguir ou não. Então, a tabuada vai ser um desses requisitos, baseado com a nota, é óbvio. Mas vamos supor que você ficou em recuperação até não obteve a média. Então, se eu sentir que você domina a tabuada e por questão de pouco ponto você não conseguiu caminhar, se você mostrar que domina a tabuada, você tem uma grande porcentagem de ir adiante. Mas se você não me mostrar domínio da tabuada, infelizmente vai ficar difícil. Então, eu peço para que vocês dominem a tabuada, até porque tudo na matemática, gente, tem como base o conhecimento da tabuada. Se eu for trabalhar com MMC, tabuada. Se eu for trabalhar com frações decimais, tabuada. Números decimais, tabuada. Tudo, gente. Logaritmo, porcentagem, exponencial, PG, PA, tudo dentro da matemática trabalha com tabuada. Então, se você disser assim, uma pessoa é boa em matemática, mas não domina a tabuada, pode chamar esse rapaz de mentiroso. Porque não existe uma pessoa que domina a tabuada, a matemática, que não domina a tabuada. Ah, mas ele faz tudo na calculadora. Ainda assim, ele não é bom. Porque para ele entender todo o mecanismo, ele tem que estar sempre fazendo a tabuada. Até o final da resolução. Se eu começo com a porcentagem, começo a montar através da tabuada. Então, faço uma reguinha de 3, vou fazer a multiplicação. Essa pessoa vai ficar sempre usando a calculadora. Ele não vai usar a calculadora no Enem, nem em faculdade, nem nada. Então, vamos dar início aqui para vocês entenderem. Os termos. Na adição, gente. Na adição, se eu tenho assim. Se eu somo aqui, eu tenho. Isso aqui eu chamo de parcelas. Isso aqui eu chamo de soma ao total. Essa ideia é só para vocês terem uma base, porque eu posso fazer o seguinte:
Eu não vou dar uma questão fácil desse jeito, vocês têm que pensar. A matemática, o aluno tem que ter o domínio do raciocínio. Então eu posso fazer uma questão desse tipo. Uma pessoa ganhou um valor dividido de três formas. O primeiro, ele ganhou o consecutivo de 57. O consecutivo de 57 é 58. Segundo, ele ganhou o sucessor de 15. O sucessor de 15 é 16. E no terceiro, ele ganhou o antecessor de 10. O antecessor de 10 é 9. Então, é desse tipo de forma que eu vou pedir para você resolver. Que vocês montam o raciocínio através de uns dados. 8 mais 6, 14. 14 mais 9, 23. Vai 2, 6 e 2, 8. Suponhamos, eu posso também fazer o seguinte. Posso dar uma ideia desse tipo. Fulano saiu de casa. Antônio saiu de casa. Melhor, a diferença da casa de Antônio, casa A, para a casa de Carlos, casa B, é de 150 metros. Então essa é a distância da casa de um amigo para o outro. Então suponhamos que você saiu da casa A para a casa B. Antônio vai visitar o amigo Carlos e andou 70 metros. Carlos vem em direção à casa de Antônio e andou 30. A pergunta é: quantos metros os separam? Então é esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês tenham. Então vejamos, quantos metros separa um amigo do outro? Se você sabe que o total é 150, você andou 70, depois você andou 30, você já andou 100. Quanto falta para 150? O que separa é 50. Então é esse tipo de mecanismo que eu quero que vocês tenham. Então, de 150 é o total. Uma pessoa andou 70 e outra andou 30. Se eu somar 70 mais 30, eu tenho 100. Para 150 falta quanto? 50. Então 50 é o tamanho que os separa. Então é esse tipo de raciocínio que eu vou querer que vocês façam. Porque a gente não vai encarar na vida questões fáceis, montado desse jeito não. Então, os nomes são soma e parcela. Quando é na subtração, gente. Subtração. Nós recebemos outros nomes. Então, nós temos 50 menos 20, que dá 30. Aqui nós chamamos de minuendo. Minuendo. Aqui nós chamamos de subtraindo. E aqui nós chamamos de diferença, resto ou diferença. Então suponhamos que eu diga assim, na subtração o minuendo é 20. O subtraindo ele não dá, eu não sei quem é o subtraindo, mas ele diz que o meu resto é 10, é 15. Então, quanto é meu subtraindo? Olha, qual é o número que eu vou diminuir de 20 menos o número que vai dar 15? Só pode ser 5, não é isso? Então, meu subtraindo vai ser 5. A gente vai fazer várias questões sobre isso aqui, por sinal, até para essa atividade vocês já responderam. Então, o nome da subtração chama-se minuendo e subtraindo, e a nossa solução é chamada de diferença ou resto. Na multiplicação chamamos de fatores. Na multiplicação nós temos, se eu tenho aqui eu chamo de fatores e a solução eu chamo de produto. Então aqui vamos resolver várias questões, apenas o nome científico. Também tem que antigamente a pessoa chamava de multiplicando e multiplicador, certo? Multiplicando e multiplicador também era o nome que o pessoal dá, multiplicando. E isso é chamado também de multiplicador. Hoje o pessoal chama mais de fatores.
Mas se vier um nó multiplicando e multiplicador é a mesma coisa. O termo de cima é o multiplicando e o termo de baixo é o multiplicador. Os dois juntos é chamado de fatores, certo? E por último a divisão. Gente, a divisão, a gente vai trabalhar em sala de aula, que eu vou mostrar vários mecanismos de divisão. Então, eu disse a vocês que ia mostrar a vocês como é que a gente vai aprender a fazer a divisão. Para isso, seria ótimo que você já dominasse a tabuada. Então, vamos supor que o aluno já domina a tabuada. E eu tenho assim, ó. E eu quero dividir esse número por 3. Como é que eu posso dividir esse número por 3? Eu faço o seguinte, para ser menor. Como é que eu vou dividir esse número por 3? Eu tenho que saber a tabuada de 3. Gente, qual é o número que eu coloco aqui embaixo que chega perto de 5 ou é igual a 5? Não pode passar de 5. Se eu colocar o 2 aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 passa de 5. Então não pode ser o 2, tem que ser o 1. 1 vezes 3, 3, 5 menos 3, 2. Aí desce o 4. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 4? 24. Se vocês dominarem a tabuada, vocês vão saber que é o número 8. Que 8 vezes 3 dá 24. 24 menos 24 dá 0, desce o 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá o próprio 3? É o 1. 1 vezes 3 dá 3. Então minha resposta deu 0. Como é que eu sei que eu acertei a questão? Eu pego esse número aqui e vou multiplicar. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Esse número tem que ser o mesmo desse aqui, ó. Ah, professor, então eu aprendi agora a fazer a divisão. Vamos fazer um outro número aí, professor? Vamos ver um outro caso? Se vocês dominarem a tabuada, vocês não erram uma questão de divisão. Vamos fazer a divisão por 9? Como é que eu sei que esse número é dividido por 9, professor? Bora fazer o seguinte, vamos dividir. Dá para dividir 2 por 9? Observe que esse número aqui é menor do que esse. Se ele for menor, não dá para dividir. Aí você tem que pegar os dois. Sempre que o primeiro for menor do que esse, aí você junta os dois. Se os dois for menor, aí junta os 3. Se os 3 for menor, aí junta os 4. Certo? Então, 2 é menor do que 9. Então, eu vou usar o 20. Qual o número que eu multiplico por 9 que dá 20? Não tem nenhum número que eu multiplico por 9, mas tem um que fica perto, que é o 2. Porque 3 vezes 9 dá 27, passa de 20, não pode passar. Então 2 vezes 9 dá 18. Ah, entendi, professor. Não pode passar do valor. Ou tem que ser igual a ele, ou tem que ser menor, nunca maior. Perfeito. 2 vezes 9, 18, 20 menos 18. Dá 2. Desce quem? Desce o 7. Se vocês dominarem essa tabuada, que eu espero que dominem, 3 vezes 9 dá 27. Então isso aqui vai dar 0. Então, gente, é muito fácil dividir se vocês dominarem a tabuada. Para tirar a dúvida, 9 vezes 23 tem que dar esse valor aqui. 3 vezes 9 dá 27, vai 2. 3 vezes 2, 18 e 2, 20. Esse valor tem que ser sempre o mesmo desse aqui. Vocês estão vendo, gente, como a tabuada de multiplicação, ela ajuda muito na divisão. Eu não vou colocar agora com 2 termos, 3 termos que vocês estão aprendendo. Mas olha só como esse mecanismo é bom. Vamos ver uma outra questão para vocês entenderem melhor. Então suponhamos que eu tivesse o número 7, 2, 2 e 1 dividido por 6. Se eu dominar a tabuada de 6, eu não vou errar essa questão. Então vamos lá. 1 é menor do que 6, então eu não vou pegar 1, tenho que pegar o 17. Qual o número que eu multiplico por 6 que dá 17? Olha, se eu colocasse 3 vezes 6, dava 18. Só que 18 passa, não pode passar, tem que ser igual ou menor. Então vai ser o 2, porque o 3 passa, vou colocar o 2. 2 vezes 6, 12. 17 menos 12 dá 5. Desce quem? Desce o 2. Qual é o número que eu multiplico por 6 que dá 52?
Ah, professor, não sei. Eu sei que 6 vezes 9 dá 54. E 54 passa do 52. Então não pode ser o 9. Só pode ser quem? O 8. 8 vezes 6, 48. Porque o 9 passa. 12 menos... Aqui você pede emprestado. Aqui fica 12. 12 menos 8 dá 4. Aqui emprestou ficou 4. 4 menos 4 dá 0. Então aqui nós temos 4. Essa questão de emprestado a gente já fez questão de sala de aula. Várias questões de pedir emprestado. Então você já domina isso aqui. Desce o 2. Qual o número que eu multiplico por 6 que dá 42? Se eu domino a tabuada, eu sei que 7 vezes 6 dá 42, que dá 0. Então, gente, é muito fácil se eu domino a tabuada. Porque eu vou procurar um número que multiplicado por esse chegue perto desses aqui. Agora vamos tirar a dúvida? 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 8, 48, com 2, 52, vai 5. 6 vezes 2, 12, 5, 17. Esse número é o mesmo desse aqui, ó. Então a gente acertou o nosso raciocínio. Não é necessário fazer isso. Eu faço só para vocês terem certeza que acertaram. Beleza, gente? Então deixa eu apagar isso aqui. Gente, eu sei que existe dúvida, então vamos fazer mais algumas. Vamos dividir por 8. Esse número é dividido por 8, vamos ver. 5 é menor do que 8, então nós vamos pegar os 50. Sempre que o primeiro for menor, junta-se os dois. Qual o número que eu multiplico por 8 que chega perto de 50? 8 vezes 7 dá 56. Passa de 50. Então 8 vezes 6 dá 48. 50 menos 48 dá 2. Vai descer o 0. Aí vejamos. Qual o número que eu multiplico por 8 que chega perto de 20? É o 2. Que 2 vezes 8 dá 16. Porque 3 vezes 8 passa. 20 menos 16 dá 4. Desce o outro 0. Qual o número que eu multiplico por 8 que dá 40? 5. 5 vezes 8 é 40. Se eu domino a tabuada, tiro de letra. Então, gente, olha só como é fácil de desenrolar a questão da divisão. Então, 5.000 dividido por 8 dá 625. Se vocês quiserem tirar dúvida, vocês vão aqui, ó. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20, vai 2. 8 vezes 6, 48 e 2, 50. Então, gente, divisão é o inverso da multiplicação. Se vocês dominam a multiplicação, com certeza vocês vão dominar a divisão, tá certo? Então, para quem tem dúvida, isso aqui é um caminho para vocês aprenderem a divisão. Agora vamos aprender os termos da divisão. Nós vamos fazer várias questões de divisão aqui nas nossas aulas. Peço a Deus que a gente volte logo para a sala de aula, que olhando vocês fica mais fácil saber a quem está com mais deficiência, quem não está. A gente pode parar, alguém pode pedir. Aqui não, aqui da nossa aula. E na aula de questões a gente vai fazer o seguinte: vou mandar vocês tirar as questões do livro. Vão dizer dela, questões tais, eu estou com dúvida. Aí eu resolvo aqui na sala de aula, tá certo? Então, de antemão, vocês já vão separando as questões do livro para vocês. Cada um aluno tire 10 daquelas que não conseguiram responder. Eu vou olhar aqui tem maior dúvida na maioria e respondo as 10 aqui. Então, vejamos se eu tenho um número assim. 35 dividido por 6. Qual é o número que chega perto do 35? É o 6. 6 vezes 6 é 36, mas passa, então vai ser 5. 5 vezes 6 dá 30. 35 menos 30 dá 5. Agora sim vamos entender. Esse termo aqui, gente, ele tem um nome, ele é chamado de dividendo. Esse termo aqui, gente, tem um nome, ele é chamado de divisor.
Esse termo aqui tem um nome, ele é chamado de quociente. E esse termo aqui tem um nome que é chamado de resto. Então vejamos, gente. Se eu quero saber usar a divisão diz o seguinte: meu dividendo, que é esse D maior, aqui é D menor, aqui é o Q e aqui é o R. Meu dividendo vai ser o meu divisor vezes o meu quociente mais o resto. Vamos ver se vocês entendem. Meu dividendo meu divisor é quem? 6. Meu quociente, 5. Mais quem? Mais o resto, que foi quanto? 5. Então, esse vezes esse mais esse tem que dar o de cima aqui, ó. 5 vezes 6, 30. 30 mais 5, então eu tenho 35. Então, meu dividendo é 35. Então, como é que eu encontro meu dividendo? O meu dividendo vai ser meu divisor vezes o quociente mais o resto. Nós vamos responder uma série de questões sobre isso aqui, porque existe questão em concurso do IF, FRN, que eu quero que vocês fiquem afiados para se preparar futuramente para um concurso desse. Eu vou mostrar várias questões de vários tipos sobre esse mecanismo aqui. Então, o que vocês têm que ter em mente é essa fórmula aqui, ó. Divisor vezes quociente mais resto, você vai ter o dividendo. Então vamos supor que lá na prova de vocês eu faça algo desse tipo. Eu digo assim, gente, o meu divisor é 6. O meu quociente, meu divisor é 60. O meu quociente é 2. E o meu resto é 1. Quanto vai ser meu dividendo? Então eu sei que meu dividendo, gente, meu dividendo é meu divisor vezes o quociente mais o resto. Então meu dividendo vai ser, divisor é quem? 63. Vezes o quociente, quem for o quociente? 2 mais o resto. Então vou ter meu dividendo através disso. 63 vezes 2 dá 126. 126 mais 1 dá 127. Então, se eu quero saber quem é meu dividendo, eu vou ter que saber quem é meu divisor, meu quociente mais o resto. Então, seria mais ou menos assim, ó. O dividendo é esse, o quociente, o divisor é esse, o quociente é esse, e lá embaixo fica o meu resto. Então, o meu dividendo vai ser o meu divisor vezes meu quociente mais o meu resto. Nós vamos resolver várias questões desse mecanismo aqui, para que vocês entendam bem direitinho isso aqui, tá certo? A aula de hoje é só a base, é o mecanismo de como desenrolar, e a nossa próxima aula vai ser só exercício, tá certo? Nosso próximo vídeo aula sobre esse tema aqui. E por último, que eu quero que vocês entendam, é a questão da porcentagem de radiciação. Como a gente está apenas em número natural, vai ficar bem facinho para vocês. Porque nós não temos números negativos, apenas números positivos. Então vejamos. Se eu tenho aqui 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, esse 3 aqui eu chamo de base. Esse 2 tem um nome científico que é chamado de expoente. E a minha solução, gente, 3 elevado a 2 é o 3 duas vezes. O meu expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Não vou fazer 2 vezes 3, 6 não, gente. Muita gente faz isso. É a minha base 2 vezes. Então, 2 vezes 3 vezes 3 dá 9. Esse meu 9 é chamado de potência. Então, vamos ver se vocês entenderam. Eu tenho uma base, eu tenho um expoente e a minha solução é potência. O meu expoente indica a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada, tá certo? Então, suponhamos que eu tenho assim, 2 elevado a 4. Ah, professor, 2 elevado a 4 é 8. Não, seres amados, não funciona assim não. Não é por esse caminho, 2 vezes 4, 8 não.
Vocês vão repetir o 4, o 2, 4 vezes. O expoente indica a quantidade de vezes que vai ser repetida a base. 1, 2, 3, 4. É assim que funciona. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Entenderam, gente? Então não deu descuido de fazer 2 vezes 4, 8 não. O expoente indica quantas vezes minha base vai ser repetida. Então, se eu tenho 2 elevado a 5, é 10. Não, é o 2 5 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 32. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. E se fosse 5 elevado a 2, gente? 5 elevado a 2 é o 5 5 vezes 2, 10? Não. É o 5 duas vezes, porque a base, o expoente indica quantas vezes vai ser a base. Então vai ser 5 vezes 5, que vai dar 25. Eu digo isso, gente, porque eu já leciono há muito tempo e os meus alunos têm o hábito de fazer isso. 2 vezes 5, 10. Não é assim que funciona. O expoente indica quantas vezes você vai repetir a base. Tá certo? Tome esse cuidado. Então, de potenciação, vocês têm que ter isso em mente. Um outro cuidado que eu peço a vocês é sobre algumas regrinhas que eu vou ensinar aqui a vocês, tá certo? Então, é importante que vocês tenham isso aqui em mente. Primeiro, qualquer número elevado a zero dá sempre 1. Qualquer número elevado a zero dá sempre 1. Se eu tenho assim, mais 10 elevado a zero, dá 1. Se eu tenho menos 10 elevado a zero, dá 1. Se eu tenho menos 10 menos 100 elevado a zero, observe que o sinal de menos está fora. Quando está dentro do parênteses, dá só 1. Se ele estiver fora, você repete. 100 elevado a zero, qualquer número elevado a zero, dá 1. Então, qual é o cuidado que eu vou ter aqui? Se tiver dentro do parênteses, dá sempre 1. Se tiver fora do parênteses do sinal, você repete o sinal e resolve a questão. Então, 100 elevado qualquer número elevado a zero dá 1. Repetiu menos do que estava fora do parênteses. Vamos ver, se eu tenho 500 elevado a zero e tenho 0 elevado a 500. Gente, qualquer número elevado a zero dá sempre 1, não vamos nem perder tempo. E qualquer 0 elevado a qualquer número dá sempre 0, porque imagina se eu pegar o 0 500 vezes. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, vai dar 0, gente. Então, 0 elevado a qualquer número dá sempre 0. Agora, esse caso, se eu tenho 1 elevado a 500 e eu tenho 500 elevado a 1, como é que funciona? Olha, 1 elevado a qualquer número, gente, se eu tenho 1 elevado a qualquer número, vai dar sempre 1. Imagine se eu pegar 1 e multiplicar ele 50 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então, 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1, tá certo? E qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, esses cuidados vocês vão ter que ter, certo? Então, vejamos. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. E 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Essa observação aqui é fundamental que vocês entendam, tá certo? Como é o conjunto de números naturais, aqui, quando você estivesse no nono ano, vocês iam ver uma coisa bem mais desenrolada, mas a base de vocês é essa, por enquanto. Observe aqui, gente, essas propriedades aqui. Multiplicação de mesma base. Gente, se eu tenho assim, um termo assim, ó, 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 2, como é que eu faço esse tipo de questão? Ó, se eu tenho a mesma base, é importante que seja a mesma base. Se eu tenho a mesma base e está acontecendo uma multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. 7 mais 2 dá 9. Gente, isso ajuda a resolver muitas questões de notações científicas. Quando você estiver trabalhando com a parte de eletromagnetismo,
eletricidade, na física, a gente usa muito notação científica para essas questões de número alto. Isso aqui vai ajudar muito futuramente. Então, se tiver a mesma base, a gente vai resolver através desse mecanismo. Então, vamos ver se eu tenho assim, 3 elevado a 2 vezes 3. Pode ser qualquer outro número. Estou botando o 3 aqui, pode ser um A, um B, vamos chamar de A. A elevado a 2, A vezes A elevado a 3. Isso aqui dá quanto? Pronto. Esse aqui é um cuidado que você deve ter. Eu não vou só somar, porque a base é a mesma. Se a base é a mesma, então eu vou repetir a base. Se é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Beleza. Só que você está esquecendo aqui o termo do meio. Gente, apesar desse 1 não aparecer, subentende que ele está por aqui. Eu estou circulando ele porque ele não aparece. Então vai ser 2 mais 1 dá 3, mais 3 dá 6. A maioria dos nossos alunos colocam 5, porque ignora esse 1. Vocês não podem ignorar esse 1, tá certo? Se eu tivesse uma questão desse tipo, B elevado a 6 vezes B, vezes B, vezes B. Isso vai dar quanto, gente? 6 mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9. B elevado a 9. Então, subentende que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Esse que está circulado é para vocês entenderem em casa que esse 1 está lá no local, só que ele não aparece. Então, gente, eu somo 6 mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9. Sempre que tiver a mesma base e for uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. E se for uma divisão, se for a mesma base, eu faço isso. 3 menos 1, 2. Então, na divisão, a gente vai diminuir ou subtrair. Se eu tenho 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2, é uma divisão, mesma base, eu faço 4 menos 2, 2. Então vamos, na multiplicação de mesma base, soma os expoentes. Na divisão de mesma base, subtrai os expoentes. E se eu tiver assim, 5 elevado a 7, vezes 5 elevado a 2, dividido por 5. Quanto é que dá isso? Olha o cuidado. O vezes não é mais? 5 mais 7 mais 2, 5. O dividido não é menos? 7 mais 2, 9. 9 menos 1, 8. Olha só, gente, eu tenho um mais aqui e tenho um menos aqui. Aqui tem um 1. Porque na divisão a gente diminui, na multiplicação a gente soma. Então, esses cuidados vocês vão ter que ter. Professor, não entendi isso aí que o senhor fez, não. Vamos fazer um outro caso. Se eu tenho assim, ó, C elevado a 3, a 2, vezes C elevado a 5, vezes C dividido por C elevado a 3. Ó, multiplicação, vocês somam, divisão, subtrai. 2 mais 5, 7. 7 mais 1, 8. 8 menos 3, 5. Soma aqui com 2, soma aqui com 1 e diminui aqui de 3. Porque na divisão você vai subtrair. Então, isso vai dar 5. 2 mais 3, mais 5 dá 7, mais 1, 8, menos 3, 5. Muito fácil. Uma outra propriedade, gente, é essa aqui, ó. Se eu tenho um termo assim, ó, esse número que está fora é potência da potência, você faz o seguinte, ó. Você repete o A. Qual o número que está em cima do A? Aqui é o número 1. 3 vezes 1 dá 3. Qual o número que está em cima do B? Eu tenho 2. 3 vezes 2 dá 6. Ah, professor, eu não entendi. Então vamos aqui. O que está fora multiplica os termos de dentro. Repete o A, faz 4 vezes 2, 8. Então em cima do A vai ficar 8. Repete o B aqui tem 1. Circular. 4 vezes 1 dá 4. E o C, gente, vocês têm 3. 3 vezes 4, 12. Então, observe, gente. Observe que nós temos o mesmo termo, perdão, a gente repete o termo e multiplica com o expoente de fora. 4 vezes 2, 4 vezes 3 e 4 vezes 4, que dá 12. Então, eu acho que esse mecanismo dá para vocês terem uma ideia. Vamos aqui.
Se eu tenho assim 3BC, como é que funciona isso aqui elevado a 2? Vai ficar o 3 elevado a 2, aqui em cima tem o número 1, 3 elevado a 2, vezes o B, eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, e o C, 3 vezes 2, que dá 6. Só isso. Só que o número 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então vai ficar 9B elevado a 4 vezes C sobre 6. Então, essas aqui são as propriedades básicas para você desenrolar questões que têm a mesma base, certo? E a questão de base multiplicada pelo expoente, que é potência de potência, tá certo? Vocês podem fazer através desse mecanismo aqui. Nós vamos também resolver vários exercícios sobre isso, para vocês desenrolarem um pouco mais, tá certo? Eu vou apagar isso aqui, que nós vamos entrar no último termo, que é a questão da radiciação. Gente, observe esse tipo de questão, como é que a gente resolve. Esse termo fica dentro do parênteses, nós chamamos de radicando. Esse aqui nós chamamos de índice. E a resposta, que é 6, nós chamamos de raiz. A pergunta é, gente, como é que eu sei que a raiz de 36 é 6? Tem um mecanismo que é a questão do fatorar. 36 dividido por 2. Olha, é importante que vocês saibam que aqui dentro, se não aparecer o número, é o número 2. Então é como se fosse a raiz quadrada de 6, que é 36. Raiz quadrada de 36, que é 6, perdão. Então eu pego 36 por 2, dá 18. 18 por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Gente, se aqui tem o número 2 e a minha divisão repetir os números duas vezes, então aqui eu tenho 2, de cada 2 eu pego 1, vezes 3, 3 vezes 2 dá 6. Então a raiz de 36 é 6. Como é que eu sei para tirar a dúvida? Eu pego esse 2 e jogo aqui em cima. Então vai ficar 36 elevado a 2, é a mesma coisa de 6 vezes 6, que dá 36. Então, um dos mecanismos para desenrolar é esse aqui. Agora, nossos alunos têm o hábito de achar que, porque vê o 36 aqui, é sempre 6. Eu vou mostrar um mecanismo para vocês não confundirem. Então, essa ideia, gente, é uma ideia inicial para vocês entenderem um pouco isso aqui. Deixa eu mostrar a vocês um mecanismo que nossos alunos costumam errar. E eu não quero que isso aconteça com vocês. O aluno acha que por ser 64 tem que ser sempre 8. Essa é a ideia inicial do aluno. Ah, Aderaldo, meu radicando é 64, raiz de 64 é 8. Então eles esquecem uma coisa importantíssima, que é o índice. Esse índice, gente, altera todo o resultado. Então vamos entender aqui como é que funciona. Se eu pego o número 64, faço isso. Perdão. 64 por 2 dá 32, que por 2 dá 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então quantas vezes eu tenho 2? Eu tenho 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lugar de 64, eu vou colocar 2 elevado a 6. Olha só, gente. Qual o número que eu tenho aqui dentro? Eu disse a você, se não vier número nenhum, é o número 2. Então, vai ficar esse 6 em cima e esse 2 vem para baixo. Então, eu tenho 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 elevado a 3 é o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que vai dar 8. Então, raiz de 64 com índice 2 dá 8. Se eu pegar esse 2 aqui e colocar aqui em cima,
e multiplicar 8 vezes 8 vai dar exatamente 64. Ah, professor, todos não vão dar 8, não? Não, gente, olha só. Aqui, ó, eu já sei que 64 é 2 elevado a 6. Só que aqui, gente, eu tenho quem? Eu tenho o 6 em cima e tenho o 3 embaixo. Certo? Eu tenho 6 dividido por 3, que dá 2. Então, 2 elevado a 2 dá 4. É totalmente diferente. E aqui, gente, se eu tenho 6 elevado a 2, observe que o índice mudou. Agora vai ser 2 dividido por 6 e 6. 6 dividido por 6 dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. O que eu quero que vocês entendam é que eu tenho o mesmo radicando, porém 3 valores diferentes. Por quê? Porque quem resolveu isso por mim foi o índice. Quando o índice era 2, eu dividi 6 por 2, deu 3. 2 elevado a 3 dá 8. Quando o índice é 3, 6 dividido por 3 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. E quando o índice foi 6, 6 dividido por 6 deu 1. Então o índice foi 2. Então observe, não é o fato de o radicando ser 64 que vai dar sempre 8, não. Quem indica o meu valor é o índice. Beleza, gente? Esse cuidado é fundamental para vocês acertar qualquer tipo de questão de raízes. Tá ótimo? Então, gente, a nossa aula de conjunto de números naturais termina por aqui. Próxima aula nós vamos resolver várias questões para vocês terem uma ideia melhor, tá certo? Então ficamos por aqui e fiquem todos com Deus. Tchau.